em que situação está o salário mínimo do Brasil? É importante fazer mudanças em relação à correção do salário mínimo? Qual é a expectativa para 2023? Então, vamos começar assim, falando do salário mínimo hoje. O salário mínimo brasileiro, ele está defasado em relação à inflação. Então, internamente, os preços hoje estão maiores do que a capacidade de compra da população. Isso já é um problema em você levando em consideração que 60%, né, do produto interno bruto, ele vem do consumo das famílias. Então, se as famílias têm um poder de compra menor, você tem menos capacidade de gerar crescimento a partir desse consumo. Mas tem uma questão que é a comparação do salário mínimo brasileiro em relação aos demais países do mundo, né? E aí, eu estou comparando com a China, tá? Que assim, é um país que a gente sabe que paga um baixo nível salarial. E hoje, nesse exato momento, tá? O salário mínimo brasileiro é menor que o salário mínimo chinês na média, né? Estou falando basicamente para empresas industriais, obviamente, né? Isso é importante ponderar, não estou falando do setor de serviços. E estou falando também para a linha de produção, né? Então, indústria, linha de produção hoje, a indústria brasileira paga menos do que a indústria chinesa, até porque, enfim, tem uma dinâmica na economia chinesa que aqui não tem. Então, acho que esse aspecto é um aspecto para deixar claro para vocês de como é importante o salário mínimo como fonte de crescimento do PIB, né? E o salário mínimo, ele pode ser reajustado por vários índices, né? E aí, cada índice que você coloca, obviamente, gera um aumento ou não, né? Em relação a esse valor. Então, pelo que eu entendi da proposta do Guedes, ele queria trocar o índice ou desvincular completamente o índice e aí dar um reajuste que fosse decidido ali no dia, né? Isso é muito complicado porque você perde a pactuação e o próprio mercado perde a capacidade de fazer previsões, né, de quanto que enfim, se o salário mínimo vai subir com a inflação, espera-se um tipo de mercado, né, em termos de varejo, de consumo de massas, né, do dia a dia. Se a inflação não for corrigida, você vai ter um outro tipo de consumo, né? Então, eu acho que é importante levar isso em consideração. E a capacidade de compra do trabalhador que ganha salário mínimo hoje no Brasil, ela caiu muito. De 2020 para 2021, foi 29% só no preço dos alimentos, a inflação, né? Que é o que mais pesa na cesta básica. Então, eu acho que é uma questão para se levar em consideração. 30% a menos de capacidade de consumo para uma pessoa, e veja, isso tem um conceitinho de economia que é muito simples aqui para vocês, que é a propensão marginal a consumir. Quanto menor a renda da pessoa, maior a tendência dela a consumir. Então, se você tira a capacidade das pessoas que têm a maior tendência de consumir em consumir, você desaquece demais a economia, né? Então, essa é uma variável que precisa ser levada em consideração quando for pensar em termos de reajuste, tá? Espero ter respondido aí, Sim, Fabiola. Se tiver alguma coisa que ficou faltando. o salário hoje mínimo é de R$ 1.212, é isso, né? R$ 1.212. A senhora falou que ele é menor do que o salário chinês. Ele teria que estar em quanto, hein? Tem uma ideia, mais ou menos, de quanto deveria estar o salário mínimo hoje para ser suficiente? Então, para ser suficiente para comprar a cesta básica, né, para pagar o mínimo e etc., ó, só para você ter uma noção, hoje a cesta básica na cidade de São Paulo, ela está saindo em média R$ 893,56, né? Então, se a gente está falando um salário mínimo de 1.212, sobra R$ 400 para a pessoa pagar transporte, energia, água, luz, Ou enfim, né? Telefone, aluguel, né? aluguel, né? Porque quem ganha 1.200 não mora na casa própria. Então, assim, pensando nisso, nós teríamos que ter um salário aí ao redor de R$ 2.000, R$ 2.400, né? Mas o que eu estou comparando com a China, a gente tem que fazer a comparação em dólares, né? E nessa comparação em dólares que a gente fez, o trabalhador chinês ele está ganhando ao redor de US$ 600 a US$ 700 por mês, né? E o trabalhador brasileiro, né, com esse valor aí de R$ 1.200, né? O real a cinco dólar a R$ 5, né? A gente vai ter aí ao redor de 600 por aí. Mas o trabalhador chinês, em média, né? Ele ganha, na verdade, desculpa, ele ganha US$ 800 e o trabalhador brasileiro, em média, está ganhando entre 500 e 600, né? Porque aí varia muito a depender do valor da variação do dólar. Então, é uma diferença de ao redor de 200 a 300 dólares, né?
pensando que o poder de compra no Brasil é diferente do poder de compra na China. Então, hoje, se a gente fosse pensar aqui, nós teríamos que ter um salário mínimo muito próximo de R$ 2.000. Mas, ao mesmo tempo, veja, é preciso aumentar a produtividade desse trabalhador brasileiro, tá? Eu não vou ser uma economista que simplória de dizer assim, olha, é só aumentar o salário mínimo que resolve o problema. Não, precisa aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro, que está em queda e está estagnada já há alguns anos, não é de agora, né? E para aumentar a produtividade, enfim, a gente tem que fazer uma série de coisas que não são de curto prazo. Então, essas questões acho que têm que ser levadas em Ô, consideração também, ô porque senão gera Thales, inflação de novo.